Saudações cordiais. O tema de hoje é a minha primeira absolvição sumária na vara criminal. Aos que não me conhecem, meu nome é Ribeiro, eu sou advogado na capital São Paulo, Brasil. O nosso vídeo, o nosso canal chamado Notícias do Ribeiro tem por objetivo levar até você informações de cunho jurídico, de empreendedorismo e também de atualidades. Quero aqui, antes de entrar na pauta principal do nosso vídeo de hoje, informar para você que mudou, alterou o nosso site e o nosso e-mail. E se você ainda não se inscreveu neste canal, por favor, se inscreva, já estamos alcançando 100 mil visualizações. Direto ao ponto, minha primeira absolvição sumária foi na vara criminal. Surgiu para nós, num belo de um dia, um advogado previdencialista muito conhecido pelo nome Alex Farinelli. Ele nos ligou e falou que tinha uma mãe, um pai desesperado, pois o seu filho acabara de ser preso pela Polícia Civil na porta de sua casa e que foi encaminhado para a delegacia e que ele estava preso em flagrante delito. Tomamos conhecimento, conversamos com a mãe, fomos contratados e nos dirigimos até a delegacia. Chegando na delegacia, a nossa primeira providência foi conversar inicialmente com os familiares sobre o que tinha ocorrido, o nome, completo do nosso cliente, endereço, se ele tem residência fixa, se ele trabalha, aquelas informações básicas e necessárias que todo advogado criminalista precisa ter. Entrando então na delegacia, eu procurei a autoridade policial responsável por aquele plantão. Me identifiquei, como sempre, meu nome é Ribeiro, sou advogado, informei o nome do nosso cliente e pedi então para falar com a autoridade de plantão. E me disseram, olha, o delegado de plantão, plantonista, para este momento não se encontra. Eu falei, então tudo bem, eu quero me entrevistar então com o meu cliente. E fui dirigido então, fui encaminhado então até a carceragem. E lá fui trancado dentro ali da carceragem, só tinha ele, permitiram, franquearam eu entrar. Eu fui trancado ali junto com ele para o advogado criminalista. Isso é super natural, não há nem de se espantar. O que não é natural é, às vezes, quando você é impedido de falar, de se entrevistar com seu cliente. E aí eles disseram, olha, doutor, pediram para que eu aguardasse aqui. E eu disse para ele, você não está aguardando, você está preso. Olhe só para a sua situação. Você está sem o cadastro nos pés, você está sem o cinto, sem a sua documentação. Aguardando, na verdade, está a sua família, que eu já pedi para poder ir embora. Exatamente por quê? Na porta da delegacia estava o pai, o irmão, a esposa que abandonou o emprego e veio até lá. Exatamente por quê? Ele, de fato, era um trabalhador, cidadão de bem, pessoa honesta, não tinha passagem alguma, réu totalmente primário. Tanto é que no início do vídeo eu lhe contei, ele foi preso no seu local de trabalho. E tudo decorreu do quê? Qual é essa acusação? Acusação de receptação. Artigo previsto lá no artigo 180, ou melhor, crime previsto lá no artigo 180 do Código Penal, receptação. E aí nós vamos devidamente comprovar esse fato quando nós estivermos na fase de judicial, na fase de audiência. E aí ali, durante a ocorrência, informamos para o nosso cliente quais eram o direito dele e que ele pudesse, se quisesse, permanecer em silêncio, que ele ficasse calmo, que ele ficasse tranquilo, que nós estávamos então assumindo
a defesa dele e que iríamos acompanhar a elaboração do boletim de ocorrência e também do inquérito policial. E aí, no decorrer disso, o delegado ainda continuava ausente da delegacia, então eu fui almoçar juntamente ali com o pai, né, do meu cliente, e ao retornar, me dirigi até o chefe dos escrivãos e falei como é que vamos fazer. Vamos dar início, vamos começar aqui a autuação, vamos elaborar o boletim de ocorrência. E aí o delegado já tinha então também retornado eu do meu almoço e ele, não sei se ainda do almoço ou se estava chegando. Mas aí eu fui me dirigir até a sala do delegado e perguntei ao delegado: doutor, qual procedimento o senhor irá adotar para este caso? Ele falou: doutor, aqui é o seguinte, como se trata de uma receptação, eu vou arbitrar a fiança, tá certo? E aí o senhor escolhe quem é que vai ser o condutor da fiança, se o senhor ou a família. Ele arbitrou então a fiança no valor de 1 salário mínimo, tá certo? De imediato a família providenciou aí esse numerário, tá certo? E aí já disponibilizamos a fiança. E aí feito ali, tá certo? O boletim de ocorrência, o histórico, né? Ele deu ali o seu depoimento, falando que era inocente, culpa alguma tinha, tá certo? E nós encontramos ali uma série de irregularidades. O X da questão é, o momento de apontar essas irregularidades é para o juízo. Marcada então a audiência de instrução e julgamento no Fórum Criminal ou no Complexo Criminal da Barra Funda, também São Paulo, capital, Brasil. E lá nos dirigimos. Por quê? Porque o Ministério Público ofereceu uma denúncia, tá certo? Contudo, ele estava propondo um acordo de suspensão condicional do processo. E sabe aquela máxima do poeta? Eu não sabia que era impossível, fui lá e fiz. Então, na minha audiência, na minha primeira audiência criminal, está lá eu conversando sozinho, né? Eu sozinho como advogado, porque agora nós somos uma equipe de advogado, e conversando então com o juiz. Vem o juiz e pergunta para mim: doutor, o senhor já orientou o seu cliente? E eu respondi a ele: foi excelência, sim, nós orientamos o nosso cliente, mas eu quero já iniciar consignando que não só o meu cliente é inocente, mas que ele foi forjado. Exatamente por quê? E aí o juiz me interrompeu dizendo: doutor, por favor, doutor, corta o papo furado, doutor, vamos direto ao ponto. E aí eu repliquei: excelência, eu estou indo direto ao ponto. Olha só, existe 5 zonas em São Paulo: Zona Leste, Norte, Sul, Centro. Veja, o meu cliente mora na Zona Tal. Os investigadores saíram da Zona Tal. O meu cliente comprou uma bateria de carro ao preço de R$100. Já temos aqui um crime da bagatela, que é o conhecido popularmente, né, de menor potencial ofensivo, ou melhor, insignificante. E aí continuei na minha explanação. Falei: excelência, ele comprou na Feira do Rolo, apenas para poder usar no seu carro. Então ele comprou e pagou, ou seja, ele adquiriu comprando, ele não furtou. Segundo, ele estava usando no carro dele. Quando ele deixou, ele parou de gostar, quando não tinha mais uso, ele simplesmente colocou para vender no OLX. Que é o quê? Uma plataforma de compra e venda. Aí ele estranhou, aí ele me indagou: pô, doutor, mas peraí, como assim uma bateria, R$100, OLX? Peraí, por que os policiais de tão longe foram prender ele no outro ponto da cidade? Aí eu falei: excelência, por favor, compulse os autos e o senhor verá que o meu cliente não tem culpa no cartório. Veja, qual é a regra? E o que é importante frisar aqui? Que na suspensão condicional do processo não se discute o mérito. Ou você aceita o acordo para suspender o processo e não se discutir o caso, ou toca o caso e vamos se discutir então e chegar ao mérito. Foi que o juiz
compulsão dos autos, ele olhou para a promotora e falou: doutora, eu vou aqui absolver, não tem o menor cabimento. Aí a doutora, promotora, membro do Ministério Público, balançou a cabeça de forma afirmativa e daqui a pouco o juiz de novo se dirigiu para a doutora e perguntou: o Ministério Público vai recorrer? E ao que ela respondeu: não, não vamos recorrer. Ele falou: pois bem, vou absolver aqui. E aí ele absolveu de forma sumária, com base no artigo 397, inciso 3º do Código de Processo Penal. Isso na audiência de instrução e julgamento, que era uma proposta de suspensão condicional do processo. Então, sabe quando você está começando na advocacia, que você pensa que aquilo é impossível e aí você fica com medo. E qual foi a parte? Que aqui eu faço um recorte. Eu não tive medo, eu costumo até mesmo dizer, sou destemido. Óbvio que com o devido respeito, com a devida cautela, com a devida responsabilidade. Eu havia estudado o caso, eu havia discutido, tá certo, com o cliente e graças a Deus fui abençoado, tivemos, né, uma absolvição sumária. Ao terminar ali a audiência, ligamos para a mãe e a mãe chorando, a mãe em prantos, achando que eu iria dar notícia de que o filho dela iria ficar preso, até porque ali não se tratava de uma família de criminosos, ao contrário, era uma família de pessoas honestas, trabalhadoras. E aí eu falei para a mãe: fique tranquila, seu filho foi absolvido sumariamente. O processo acabou. E ali, ainda na audiência, eu falei: excelência, inclusive, depois eu quero peticionar nos autos, tá certo? Porque eu quero a fiança de um salário mínimo que foi pago lá na delegacia. Ele falou: não, doutor, pode ficar tranquilo, o senhor não precisa peticionar não. Agora mesmo eu já estou concedendo de ofício o levantamento, a expedição da guia e o levantamento aqui deste alvará, que é um salário mínimo que o seu cliente pagou para a justiça. Então, resumo da ópera. O que temos aqui? Primeiro, o meu depoimento de como foi a minha primeira audiência criminal, onde eu obtive uma absolvição sumária. Isso foi em 2017. Graças a uma indicação de um advogado que tem por nome Alex Farinelli, que ele é previdenciarista muito famoso, autor de grandes obras. Se você não conhece, você precisa conhecê-lo. A partir daí, diversos outros advogados ficaram sabendo que sou advogado criminalista na capital, São Paulo. E a partir daí, não parei mais de receber indicações e de atuar com êxito no processo criminal, na defesa do nosso cliente. Espero aqui ter contribuído com a sua formação, com a orientação para você que é um iniciante na advocacia, para você que deseja atuar na advocacia criminal. E com isto, se você gostou, compartilhe este vídeo, comente abaixo, dê um like e se você tem novas dúvidas e deseja ver novas pautas aqui neste vídeo, por favor, escreva aqui abaixo nos comentários. Saudações cordiais!